Quando a gente disse que esse segundo semestre seria eletrizante, e eletrizante não é necessariamente algo positivo, a gente não estava brincando, né? E o ano realmente está entregando. Porque veja só, esse episódio envolvendo os empresários e o WhatsApp acabou dando nova força a algo que andava meio dormitando, que eram as manifestações de 7 de setembro. E esse é o assunto de hoje da Mônica Bergamo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Bom dia, Sheila. Bom Pois é, mas dia. antes eu quero dar um pouquinho do contexto aqui, Megali. Eu tinha até avisado que ia falar sobre isso, sobre o tom do ministro da Economia, Paulo Guedes, com empresários, com empresariado. As coisas já tiveram, Megali, um pouco melhores para ele, né, na relação entre eles, né? O ministro tem subido o tom nos bastidores. Isso aconteceu, por exemplo, quando ele participou com o presidente Jair Bolsonaro de um almoço para preços pesados do setor financeiro, do varejo, da indústria aqui em São Paulo. O ministro mostrou irritação porque, diante das incertezas das eleições, muitos empresários não têm se posicionado, na visão dele, de forma mais clara, né? Nem para um lado nem para o outro, né? Então isso está gerando pelo que se entendeu das falas do ministro, uma certa decepção, né? Paulo Guedes afirmou que muitos empresários estão acreditando que Lula e Bolsonaro são iguais, né? Quando segundo ele, a escolha seria entre miséria e riqueza. Disse que houve redução da pobreza e do desemprego no país e que a taxa de crescimento está aumentando. Segundo um dos convidados me disse, Paulo Guedes afirmou ainda que se todos os fatos, né, do governo, fatos positivos, estão gerando indiferença entre os empresários, ele fica até arrependido do esforço que está fazendo no cargo. Essas foram as palavras ditas por ele, né? Falou ainda que vai ser divertido ver esse grupo enfrentando os próximos 10 anos de problemas que, segundo ele, viriam pela frente caso Lula seja eleito presidente da República. Em outro momento de irritação, ele disse assim que pediu que desculpassem ele pela franqueza. De fato, o ministro tem essa característica, quem já conversou com ele sabe, ele chega e fala ali o que ele pensa, né? Então mostrou ali uma certa chateação, se autoelogiou, se comparou com a Luiz Mercadante, que é economista do PT, né? Disse que Paulo Guedes, abriu bancos, abriu escolas, antes de chegar a ser ministro, ao contrário do Mercadante, enfim. O clima está assim, Megali, e nesse mesmo evento, o presidente Jair Bolsonaro falou ali um pouco da Polícia Federal, mas mostrou uma certa ponderação, né? O presidente em público, ele está se mantendo até agora mais calmo do que costuma ser quando tem alguma contrariedade, né? Mas aí vendo nesse assunto que você chamou, Megali, nos bastidores, não, né? Nos bastidores parece que ele está reavivando ali o 7 de setembro, embora não fale publicamente, mas entre seus apoiadores o clima mudou, né? A ordem do presidente era, até então, esvaziar o 7 de setembro, fazer uma manifestação grandiosa, mas sem ataques ao judiciário, sem críticas. No entanto, você já vê que esse clima e essa conduta está mudando. Um exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, um dos maiores aliados do presidente da República e que vai discursar no 7 de setembro é o pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia e outros pastores e outros aliados, quer dizer, o Alexandre de Moraes, ministro do TSE e do Supremo, que ordenou essa operação da Polícia Federal sobre os empresários, tinha saído um pouco do foco, agora voltou para o foco, né? O pastor Silas Malafaia, por exemplo, está distribuindo um vídeo em que ele chama o Alexandre de Moraes de desgraçado, né? Diz quem vai conter esse desgraçado, e diz que o Alexandre de Moraes rasga a Constituição. Então, ele vai ser uma das pessoas, um dos aliados que vão discursar. Então, a gente está percebendo ali nos bastidores e alguns sinais de que o clima pode mudar e que o 7 de setembro pode tomar novamente um outro rumo, né? E uma outra proporção e um outro tom, um outro sentido, Megali. Ô, Mônica, desviando do assunto, mas não desviando muito, nenhuma pista sobre o que o Alexandre tem em mãos para justificar essa operação contra os empresários? Olha, o que se fala no Supremo, né, é que muitos desses empresários já estavam no foco de investigações por financiamento de alguns atos antidemocráticos, que não é uma coisa assim aleatória, que não é uma coisa que uma simples conversa de WhatsApp, que já havia suspeitas e que já havia investigações sobre esquemas de financiamento de disparos de WhatsApp, com fake news e mesmo de atos concretos da vida real ali,
que ameaçaram o Supremo Tribunal Federal, fisicamente, inclusive. Então, são investigações que correm sob sigilo, mas o que se tem dito ali é que ele teria mais coisas em mãos. Vamos ver, né? Os empresários estão fazendo uma defesa contundente, né, do seu direito de se manifestar ainda mais em um ambiente privado. Quer dizer, o que eu estou mandando aqui para você, né, Megalinho, WhatsApp, se eu estou aqui xingando alguém, WhatsApp, eu e você estamos falando de alguém, se a gente não está falando isso aqui na rádio, a gente não está ofendendo essa pessoa, porque isso está só entre nós dois. Então, se eles têm opiniões, a opinião que seja, por pior que seja, ela não está, ela não pode caracterizar um atentado à democracia, porque, na verdade, eles estão manifestando suas opiniões privadamente, sem qualquer ato que possa significar um atentado à democracia. Mas não é o que se fala no Supremo, né? Se fala que há mais coisas e que por isso essa operação foi feita. Aí a gente vai ter que esperar um pouco, porque são investigações sigilosas e o Alexandre de Moraes é muitas vezes discreto, bem fechado em relação a isso, não abre muito sequer para os seus colegas. Megali, isso já gerou até observações, né? Como é que pode um inquérito que só uma pessoa sabe, nem sequer os outros ministros do Supremo sabem, mas assim tem sido a conduta dele nesses meses todos, Megali. As pessoas também estão muito apaixonadas, né, hoje em dia. Então, vem um assunto como esse, tem que botar na cadeia. Tem que botar na cadeia se cometeu crime. O cometimento de crime depende de um ato. E veja, o planejamento de um crime já é um ato. Né? Se eu estou planejando roubar um banco e a polícia entra no meu cafofo ali, enfim, desbarada, aquilo já é um crime. Eu não preciso necessariamente arrombar a porta do cofre. Mas você sabe, Megali, só para terminar, Mônica, uma coisa é você planejar algo, outra coisa é você desejar algo. Você desejar que aconteça um golpe de Estado no Brasil é deplorável, é desprezível, é um negócio inacreditável que a gente veja em 2022. Mas não equivale a você financiar ou planejar um golpe de Estado. São coisas diferentes. A gente tem que ter isso em mente, né? Se o Estado de Direito não valer para aquele que a gente despreza, Estado de Direito não é. Vale tudo. Desculpa, Mônica. Não, eu que peço desculpa, porque achei que você estava já terminando, mas eu vou até fazer uma inconfidência aqui, que eu já fiz para a Sheila, não é nenhuma inconfidência, porque isso se tornou público, né? Eu apareço ali nessas conversas de WhatsApp. Verdade, é mesmo. Mônica aparece aliás, ali. Com um carinho. Muito amor, muito Correio Deselegante para você ali. É bem pior que o Correio Deselegante, bem pior. Mas, inclusive, eu conversei com um dos que me xingaram, né? Porque era uma pessoa com quem eu tinha relacionamento. Então, eu falei, olha, poxa, isso aqui me surpreendeu. E tivemos um diálogo, porque eu encontrava essa pessoa, né? Não, é verdade. E aí, bom, eu fui entender um pouco por que essa pessoa estava com uma certa raiva acumulada de 14 anos, para ser bem exato, de uma nota que eu tinha dado há 14 anos e a pessoa não tinha gostado. Mas eu tinha encontrado essa pessoa depois disso e não sabia que tinha ficado esse ressentimento. E uma outra pessoa me falou, mas você vai processar? Bom, de fato, quando vem a público é muito ofensivo, né? Mas não era publicamente que a pessoa estava me xingando, né? A pessoa nem queria que eu soubesse que estava me xingando. Mas então você vê que tem essa contradição, quer dizer, algo na esfera privada, né? Não é algo que a gente... Então, eu vou fazer um processo? Poderia até fazer, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu considerei isso, quer dizer, era uma conversa privada que vazou e desmoralizou, né? Mostrou a grosseria, mostrou as palavras de baixo calão, enfim. Mas é isso que você está falando, né? O que é uma atitude privada, que é vexaminosa se vem a público, mas quando ela está no ambiente privado é diferente, né? Mas, voltando ao assunto principal e mais importante, o que interessa é que o que se fala no Supremo é que o ministro teria mais coisas contra alguns dos empresários que estão ali nesse grupo. Ô, Mônica, parabéns pelo sangue frio, viu? Eu queria muito ter visto essa conversa. Imagina. O cara escreve aqui, Megali fazendo discurso a favor dos golpistas. Eu não vou explicar mais, gente. Passando pano pro Luciano Hang. Não, olha, gente. A lei tem que valer para aqueles que a gente despreza. Esse discurso é desprezível. A lei é lei. Eu quase torço para que tenha um crime ali, para que esses caras sintam o que é uma resposta da sociedade a um discurso verdadeiramente golpista, mas enquanto o cara não incorrer em crime, sinto muito. Eu não vou jogar esse jogo de ficar defendendo cadeia, porrada e forca para alguém que não cometeu um crime.
Opinião é opinião, crime é crime, né? E se a gente não souber fazer essa distinção, a gente não tem futuro como sociedade. E é isso, não vou mais ficar me explicando. A aqui. Luísa manda aqui. Quem é a Falciane, Mônica? A gente tem uns prints aí, tá rolando. Desde que saiu no Metrópolis tem lá, tem uns prints. Quem é a Falciane? É público, é matéria de domínio público. Isso. Agora, Megali, não sei se a gente tem tempo, mas eu acho que a gente não pode tem, acrescentar. mas vamos lá, vai. Vai lá, essa coisa de defender pancada e porrada, eu acho que você está certíssimo, não tem que defender para ninguém. E não tem que fazer com alguns dos empresários que estão ali o que eles, por exemplo, pregam quando a polícia sobe morro e mata 25, e depois a gente descobre que tem 25 pessoas ali, entre os 25 tinha inocente, tinha mulher, né? Que até criança levou tiro, mas as operações policiais violentas são sempre aplaudidíssimas, inclusive por alguns desses que agora estão muito, e talvez justificadamente e justamente, protestando, né, por um ato violento do Estado. Então eu acho que essa coisa da gente refletir sobre a força do Estado em cima do indivíduo tem que valer para todo mundo mesmo, né, Gali? Por mais que por enquanto não haja crime ali, são caras defendendo liberdade econômica para eles e ditadura para nós. Aí fica fácil, né?